compartimento abdominal, segunda parte aqui da nossa aula, tá? Uma parte bem tranquila, muito cobrada na prova de residência. E vou dizer, não quero ninguém decorando aqui as manifestações da síndrome do compartimento, não, tá? Eu quero que vocês raciocinem, eu quero que vocês entendam para que vocês possam gabaritar aí todas as questões. Então, vamos lá. Para entender a síndrome do compartimento abdominal, a gente precisa entender aqui o que é a cavidade abdominal, né? A cavidade abdominal é uma estrutura, óbvio, abdominal, que ela está delimitada pelo peritônio, né? Então, a gente tem ali a delimitação do peritônio parietal, que é aquele peritônio que reveste, que recobre toda a cavidade do abdômen, e a gente sabe que o abdômen, ele distende até um certo limite. Então, quando ele começa a distender mais do que o limite, ele começa ali a fazer uma compressão torácica. Então, imagina, a pressão aumentou aqui, a gente vai diminuir a cavidade torácica, concorda? Mas já tem uma hora que essa compensação, ela para. Então, ele começa ali a distender a cavidade torácica, ele começa ali a distender a pele, mas vai ter uma hora que isso vai ter um limite. Óbvio que a cavidade peritoneal, ela distende muito mais do que o saco pericárdico, por exemplo, quando a gente falou de tamponamento cardíaco. Mas é o que eu estou te dizendo. Essa distensão, ela vai ter um limite. E é quando a gente tiver essa distensão, esse aumento pressórico na cavidade do abdômen, associado a alterações sistêmicas, que a gente vai falar sobre a definição da síndrome do compartimento abdominal. Então vamos lá, vamos começar definindo alguns conceitos. Vamos começar definindo o que é hipertensão intraabdominal. A hipertensão intraabdominal nada mais é do que o aumento da pressão intraabdominal. Então, se eu tiver aumento da pressão dentro do abdômen, eu tenho eu tenho uma hipertensão intraabdominal. Qual é o valor que eu estou falando para isso? Os valores normais, galera, é de 5 a 7 milímetros de mercúrio. Então, toda vez que você aferir uma pressão abdominal que estiver normal, ela está ali variando de 5 a 7 milímetros de mercúrio. O aumento da pressão intraabdominal, ou seja, a hipertensão intraabdominal, ela vai acontecer quando esses valores pressóricos forem maior que 12 milímetros de mercúrio. Então, normal é de 5 a 7. Quando eu tiver um valor maior que 12 milímetros de mercúrio, eu começo a falar em hipertensão intraabdominal. Mas veja, ele pode ter um aumento transitório daquela pressão intraabdominal sem ter nenhuma repercussão sistêmica. Porque, meus amigos, quando eu falar agora de repercussão sistêmica associada a aumento da pressão intraabdominal, eu estou classificando a famosa síndrome do compartimento abdominal. Então, a síndrome do compartimento abdominal é o aumento pressórico associado a disfunções sistêmicas, orgânicas. Mas aí vem mais um conceito. Não é qualquer aumento da pressão intraabdominal associada à disfunção orgânica que fala a favor da síndrome. Normalmente, a gente tem a síndrome do compartimento quando a gente tem uma hipertensão intraabdominal grau 3, e eu vou já classificar contigo esses graus, associada a disfunções orgânicas. Então, aumento da pressão intraabdominal, grau pelo menos 3 ou 4, associada a disfunções orgânicas. E quais são as causas? Aí é o que eu digo, não precisa decorar. John, vem cá, pensa aqui comigo. O que é que pode aumentar a pressão dentro do abdômen? Trauma. Um trauma pode aumentar. Se você tem um politrauma, você tem um sangramento, você pode ter. Outra causa, uma obstrução intraabdominal. Perfeito. Obstruiu, aumentou a pressão, distensão ali visceral, pode fazer uma hipertensão intraabdominal. Outra, tumor. Um tumor cresceu, aumentou a pressão intraabdominal. Perfeito. Outra, ascite. Perfeito. O paciente está acítico, está produzindo ali líquido, aquele fígado está chorando. Aumentou a pressão dentro do abdômen, pode fazer hipertensão intraabdominal. Então, veja, as causas, elas são intuitivas, não precisa ficar decorando, não. O que é que eu preciso que você decore aqui? Valor da pressão normal, 5 a 7 milímetros de mercúrio, tá? E que a partir de 12 a gente chama de hipertensão intraabdominal. Agora vamos lá, vamos classificar essa pressão intraabdominal, esse grau de hipertensão intraabdominal. No grau 1, eu tenho valores pressóricos de 12 a 15 milímetros de mercúrio. No grau 2, eu tenho valores pressóricos de 16 a 20. No grau 3, e aqui, ó, é aqui que eu posso ter a síndrome do compartimento, ou seja, minha pressão precisa pelo menos estar de 21 a 25, grau 3, associada a disfunções orgânicas, é a síndrome do compartimento abdominal. E o grau 4 é quando essa pressão é maior que 25 milímetros de mercúrio. Eu vou te dizer, é muita pressão.
para aquela cavidade abdominal. Se liga que aqui eu tô botando tudo em milímetros de mercúrio, mas a prova pode ser mais escrota aí contigo e cobrar em centímetro de água, mas normalmente, tá, a gente cobra em milímetros de mercúrio mesmo. Agora vamos lá. Como é que eu vou medir a pressão intraabdominal? Existem maneiras diretas e maneiras indiretas. Eu te digo que as maneiras diretas, elas são mais invasivas. Então ninguém vai estar furando aí cavidade abdominal para aferir pressão intraabdominal. Então a gente vai usar uma maneira indireta, que é muito fidedigna, tá? E a gente costuma usar no nosso dia a dia, que é através de uma sonda de Foley. Você passa uma sonda de Foley triplo lumen ali naquela bexiga do paciente, deixa ele em decúbito zero, tá? Ele não pode estar brigando ali com você, ele tem que estar respirando normalmente, ele não pode estar com decúbito elevado, não, decúbito zero, ele tem que estar tranquilo, tá? Você conecta ali aquela sonda a um transdutor, a uma régua milimetrada para avaliar, ou então, alguns transdutores mais modernos, você liga diretamente no monitor, e você liga diretamente no monitor e consegue aferir. Então, a gente afere de maneira indireta, normalmente através de uma sonda vesical de demora, a pressão desse nosso paciente, a pressão abdominal do nosso paciente. E manifestações sistêmicas. Aí eu trouxe esse quadro aqui para você, tá? Veja que eu não coloquei nada escrito, mas é porque eu quero junto com você ir criando o seu raciocínio. Então, vamos pensar aqui comigo no abdômen. John, pensa aqui comigo no abdômen. Manifestações sistêmicas, disfunções orgânicas que caracterizam a síndrome do compartimento abdominal. A pressão aumentou aqui dentro da barriga. Pensa comigo, se a pressão aumentou dentro da barriga, eu vou comprimir as artérias. Eu vou comprimir as veias abdominais. Se eu faço compressão das artérias, eu posso fazer isquemia visceral. Se eu faço compressão venosa, eu posso fazer diminuição de retorno venoso, edema, isquemia de víscera abdominal. Se eu tenho uma diminuição, um aumento da pressão intraabdominal, diminuição da vascularização hepática, eu posso fazer uma disfunção hepática por aumento da pressão intraabdominal. Tá raciocinando comigo? Pensa aqui, se eu tenho aumento da pressão intraabdominal, eu vou diminuir o meu fluxo sanguíneo renal, eu vou diminuir a minha taxa de filtração glomerular, eu vou diminuir a minha diurese e eu posso ter aumento das escórias nitrogenadas, disfunção renal. Pensa aqui comigo, se eu aumentar a pressão dentro desse meu abdômen, eu faço a transmissão de aumento de pressão para essa cavidade torácica. Se eu aumento a pressão na cavidade torácica, eu diminuo o meu espaço morto respiratório, eu diminuo o meu volume corrente do pulmão, porque eu vou respirar menos. Se eu diminuo isso tudo, eu posso fazer hipoxemia e hipercapnia. Pensando ainda dentro do tórax, eu aumentei a pressão intratorácica, eu estou fazendo a compressão da veia cava. Se eu estou comprimindo a minha veia cava, eu estou diminuindo o meu retorno venoso. Se eu tenho menos sangue chegando naquele meu coração, por diminuição do retorno venoso, por aumento da pressão intratorácica, por transmissão da pressão intraabdominal, vá raciocinando comigo. Eu vou ter hipotensão arterial. O meu paciente pode fazer instabilidade hemodinâmica por diminuição do retorno venoso. Associado a isso, se eu aumento a minha pressão ali naquelas estruturas torácicas, eu aumento a pós-carga, porque eu vou comprimir a aorta. Então, eu estou prejudicando agora a pós-carga do meu paciente. Raciocina aqui comigo. Se eu aumento a pressão intraabdominal e por transmissão eu aumento a pressão intratorácica e eu diminuo o retorno venoso por compressão da veia cava, eu diminuo a minha drenagem cerebral. Eu posso fazer aumento da pressão intracraniana. Então, galera, é o que eu digo, não vai decorar as alterações sistêmicas que um paciente com hipertensão intraabdominal, com síndrome do compartimento abdominal, ele vai fazer. Raciocina. Eu preciso que na prova você raciocine e você desenhe assim e vá vendo o que é que o paciente pode ter de alteração. Fica muito mais fácil do que eu colocar aqui um quadro para você e mandar você decorar ele todo, se há de concordar comigo.
E como é que eu vou tratar? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tratar a causa base. Então, se eu tenho um tumor, eu tenho que ir ali tirar o tumor. Se eu tenho uma ascite, eu posso fazer uma paracentese. Se eu tenho um politrauma, eu vou operar o meu paciente. Então, condição aí básica é tratar a causa que está levando ao aumento da pressão intraabdominal. Diminuir a infusão de fluido. Se eu aumentar muito ali a infusão de fluido, aquilo ali vai extravasar tudo para o terceiro espaço e eu vou piorar a minha hipertensão intraabdominal. Se eu tenho uma coleção ali intraabdominal, um abscesso grande, um pseudocisto, avalie a drenagem dessa coleção. Agora, pessoal, deixa eu te dizer, se esses valores pressóricos estão muito altos, fazendo a síndrome do compartimento abdominal, eu tenho que avaliar a laparotomia exploradora. Inclusive, se a minha pressão está muito alta, acima ali do grau 4, aumento de 25 milímetros de mercúrio, corre para a sala de cirurgia, porque esse paciente vai parar na sua frente. São valores incompatíveis com a vida e você precisa agir de forma muito rápida, muito enérgica para resolver o problema do teu paciente. Eventualmente, você coloca aí uma bolsa de Bogotá, deixa o teu paciente em peritoneostomia até que você tenha uma diminuição do edema, uma diminuição da distensão e você consiga fechar aquela cavidade abdominal sem deixar tensão. Espero que vocês tenham aproveitado essa segunda parte. A gente se encontra já já no próximo bloco de aula.